Oi, meus amores! A minha dica de hoje é uma experiência que eu já passei aqui em casa com a minha família. Em tempos de crises que o nosso país vive vivendo, eu acho que é muito difícil dizer que uma família não tenha passado por ela, né? Então, como vocês, eu também já passei por momentos de crise na minha família, por momentos de desemprego, né, do meu esposo, meu. Então foi muito difícil, mas conseguimos passar da crise, conseguimos pagar as nossas contas e não ficamos devendo a ninguém. Por quê? Porque fomos atrás, gente. Não ficamos chorando, não ficamos nos lamentando. Foi difícil, cortamos muita coisa, deixamos de sair, de passear, mas o essencial não faltou. Pagamos as nossas contas, fizemos nossas compras de casa e graças a Deus deu para fazer tudo isso. Com o que, gente? Fazendo meus salgadinhos. Eu fazia pastelzinho de forno, eu fazia enroladinho de queijo e presunto, eu fazia joelho, eu fazia cachorro-quente de forno, fazia tudo isso e meu esposo saía de bicicleta. Aí, além dos salgadinhos, ele levava um suco que eu também fazia para ele vender. Então, ele levava na bicicleta atrás uma caixa de isopor com os salgadinhos que eu fazia. E na frente, que a minha bicicleta tinha uma cestinha, ele colocava ali as garrafas de sucos que ele oferecia, o salgado com um copo de suco. E assim, ele saía todos os dias enquanto ele não conseguiu arrumar alguma coisa para trabalhar fixo. E a gente conseguiu pagar nossas contas, gente. Não ficamos devendo a ninguém, não ficamos no vermelho. Então, corram atrás, façam seus salgadinhos e vão vender. Eu só não saía para vender porque eu tenho problemas respiratórios, como eu já falei para vocês. Então, eu não consigo andar muito tempo, que eu fico cansada. Então, eu fazia a minha parte, que era fazer os salgados. E ele fazia a parte dele, que era de sair na rua, nos comércios da redondeza e vender. E ele vendia todos os salgados, como a história da empadinha que meu filho fazia. Então, aqui em casa a gente nunca ficou parado. E ensinei os meus filhos a fazer a mesma coisa. Nunca parar e nunca desistir. Então, hoje a minha dica vai ser de um dos salgados que eu fazia, que é o pastelzinho de forno. Eu vou fazer uma receita pequena porque eu não preciso fazer a receita grande que eu fazia quando ele vendia. E eu também não fazia só o pastelzinho de forno. Eu fazia o pastel de forno, como falei, e outros salgadinhos, como eu já falei aqui. Mas hoje a dica vai ser do pastelzinho de forno, que é uma delícia. Todos eles eram vendidos, então vale a pena conferir. Vem! E o material que nós vamos utilizar para fazer o nosso pastelzinho é o seguinte: 2,5 xícaras de farinha de trigo, uma caixinha de creme de leite, uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de fermento rasa. Colocamos aqui as 2 xícaras de farinha de trigo. Agora vamos colocar a caixinha de creme de leite e uma colherzinha de chá de sal. Vamos colocar tudo aqui e agora vamos misturar. Vamos misturando até que a massa fique toda homogênea, por enquanto ainda não está. Vamos continuar misturando bem. Sovamos bastante a massa, olha como é que ela está, tá vendo? Olhem. Ah, eu esqueci de colocar o fermento, mas já coloquei depois, tá? Então já tá tudo misturado aqui, a nossa 2,5 xícaras de farinha de trigo, o nosso creme de leite, o sal e uma colher rasa de fermento, fermento flash, né? Fermento em pó. Então tá tudo misturado aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos abrir essa massa e fazer os nossos pasteizinhos. Olhem, coloquei a nossa massa aqui em cima de um plástico. Agora eu vou fechar o meu plástico e vou esticar essa massa. Pode esticar com a colher ou com um rolo de massa, né? De pizza, de abrir pão. Aí é como vocês acharem melhor. Olhem, acabei de abrir uma parte, né? Um pedaço da massa. Agora eu vou tirar aqui o plástico, a parte de cima. E aí vocês vão fazer o seguinte: encontrem um tamanho de que vocês desejam para vender. Eu fazia maior do que esse aqui, mas como é aqui para casa, eu vou fazer neste tamanho aqui, tá? Então eu tô usando essa tampinha de uma tapoezinha,
para marcar o tamanho do pastelzinho que eu vou fazer. Depois de recortado nossos pastéisinhos, nós vamos rechear. Aí vocês usem o recheio que vocês desejarem. Eu tô usando aqui de frango. Aqui eu coloquei um frango desfiado, né, com temperinho. Aqui tem azeitona e esses verdinhos aqui. Mas vocês podem fazer de carne moída, de queijo, de presunto, do sabor que vocês desejarem, tá bom? Então vamos lá rechear o nosso pastelzinho. Aí a gente fecha aqui. E vamos amassar com garfo, a pontinha, para que ele não venha abrir na hora de levar ao forno, né? A mesma coisa vamos fazer em todos eles. Depois do nosso pastéis pronto, vamos untar um tabuleiro e vamos colocar os nossos pastéis aqui. E depois vamos pincelar com gema de ovo em cima dos nossos pastéisinhos. Com essa quantidade de massa, deram 14 pastéisinhos. Não ficaram tão pequenininhos não, gente. Ficou num tamanho até bom. Mas quando eu fazia para vender, eu fazia uma quantidade maior de massa e também fazia pastéisinhos um pouco maior, tá bom? Então, agora o que vamos fazer? Vamos pincelar aqui, ó, com a gema de ovo em cima dos nossos pastéisinhos. Os nossos pastéisinhos já estão prontos para ir para o forno. Já coloquei a gema de ovos em todos eles, já passamos, né? Pincelamos a gema de ovo em todos eles, agora vamos para o forno. Olhem, meus amores, como os nossos pastéisinhos ficaram lindos! Ai, eu sei que deliciosos também. Só não vou pegar agora para comer porque está pelando. Acabei de tirar do forno. Beijos e que Deus abençoe cada um de vocês.